Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o REC 11, mais especificamente do relatório gerencial de julho, que é o mais atual. Esse fundo que é de papel, recebíveis imobiliário, tem crescido bastante e tem sido dado o que falar aí através dos seus dividendos altíssimos aí nos últimos meses. Mais especificamente, vou falar também do overview aí, como é que anda a tese, a situação e também peço que vocês também comentem aqui o que vocês acham desse fundo, se tem carteira, se estão pensando em aportar. Por isso é interessante ver esse vídeo até o final, que vocês com certeza vão gostar aí do que eu vou falar e tecer maiores comentários, tá bom? Então, primeiramente, a gente vê a situação dele de dividend yield, que está batendo isso aí, é recorrente, 1,09. Ele está com quase 2 bi de gestão e está negociando levemente acima do seu valor patrimonial, já que está mais de R$ 100 a sua cotação. Tá bom? Quando a gente vê aqui, e é bom depois a gente ver isso aí no relatório, que esse site ele tem um pouquinho de defasagem, mas já para a gente ter uma ideia, não muda muito. Ele tem 73% de CRI e 27% de outros ativos. Muitos desses outros ativos, na verdade, está em renda fixa em caixa. A gente tem por indexador quase 50% de IPCA, 30% de CDI e 7% na taxa pré-fixada e temos aí 13% em GPM. Então você vê que a maior parte dele é indexada ao IPCA, 50%, o que eu acho muito positivo, e ele tem uma boa relevância aí no CDI. E por isso que com esse aumento do CDI, talvez possa ter aí um aumento, um incremento nos seus dividendos. E o GPM também tem aí 13%. Então ele é um fundo dos que eu tenho aí, que eu vejo, um dos mais diversificados por indexador. Isso é muito positivo, traz uma segurança maior. Nós temos aí beirando quase 100 mil cotistas. Aqui é com o comportamento da sua cotação. Ele trabalha nessa faixa aí de bem específica de lateralização, aqui em torno dos 95 até os 115. Então, ele continua nessa faixa, não deve mudar muito. Essa é a perspectiva. Quando você compra aqui mais embaixo, geralmente é uma boa oportunidade. Então, sempre que ele bate aqui perto, aqui você com certeza compra de olho fechado. Mas quando ele chega muito próximo, aqui é o pico dele. Geralmente, se você comprar, você vai estar fazendo uma coisa bem errada aí que vai destruir o seu patrimônio, tá bom? Então você tem que esperar os melhores momentos de compra. Você vê que ele está batendo bem próximo desse patamar agora. Então você vê aqui que ele está bem próximo aí desse patamar aqui do fundo. Talvez caia mais aqui, beirando aqui o próximo esse suporte, tá bom? Então aqui a gente vê que ele tem uma performance boa. Você vê que ele já valorizou em 1%, fora os dividendos que nós vamos ver aqui. Os dividendos dele têm sido mais de 13% em 12 meses, o que é excelente. A gente vê aqui com base e a sua cotação para poder estimar qual que seriam os próximos movimentos, que ele sempre pagou aí, ó, em torno de 1,20, chegou até 1,40, mas também teve momentos mais difíceis ao longo do ano que ele pagou um pouco menos de 1%. Mas então a gente vê que a faixa de 1% ela é bem representativa em 1,10, que foi exatamente esses 1,10 que ele pagou no último mês, dando um dividend yield com base de cotação de 106 de 1,04. Já está aumentando esse dividend yield porque a cotação caiu um pouquinho nos últimos dias. Então, você vê que ele paga com segurança mais de 1%. Isso é muito positivo e agora está dando uma sopa aí no PVP. Tá bom? Agora vamos ir especificamente para o relatório, vai ser bem rápido, não vou me delongar muito. Fica comigo até o final. A gente vê falando aqui sobre comparação do CDI, o que eu não acho muito interessante, mas aqui ele fala que a distribuição dos rendimentos, mais com aquele 1% de valorização, dá em torno de 14%, o que é interessantíssimo, porque é um prêmio de risco muito adequado comparado com a renda fixa, que é o que a gente tem que fazer para ver se vale a pena ou não investir no portfólio. E ele tem 74 operações de CRIs, o que daria uma segurança extrema para esse fundo, porque se um der errado, ele tem aí 73 ainda, tá bom? Então aqui ele vem falando sobre movimentos,
tanto dos CRIs de vendas e compras de CRIs. Isso aqui eu não vou tecer muito comentário. Aqui é importante observar a evolução do seu patrimônio líquido subindo, isso é muito bom, e a alocação dos ativos aqui bem constante, girando bastante, é bem ativo o gestor. Ele tem aí agora já 86%, aquela informação de 70 e pouco estava defasada, aqui já é mais, no relatório já é mais atual, e aqui você tem e aqui o liquidez em torno de 14%, que é o caixa de uma subscrição que ele fez alguns meses atrás. Então você tem praticamente tudo alocado em CRI, que é a proposta do fundo realmente. Você vê aqui informações maiores aí sobre cada CRI desse, tá bom? Tempo, o indexador de PCA, os 74, e aqui eu vejo a importância de ler o relatório e você vê que essas informações são as mais importantes, que tem aqui na última linha. Ele fala aqui que em torno de 3,5 é o seu TLV, ou seja, o seu tempo dos CRIs vão durar em torno de 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio você está tranquilo com esse fundo. Claro que ele vai sempre vendendo, vai comprando um, vai poder aumentar, dar uma esticada nesse tempo. Conforme vão chegando os meses, vai passando daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai fazendo novas aquisições e vai tentando manter esses 3 anos e meio. Então, eu acho muito positivo porque você mescla ele não é high yield, ele é high grade, e mescla um pouco de high grade e high yield, porque se você for ver aqui, tem muitas cotas únicas. Aqui você vê a subordinação da cota, tem mezanino, tem única, tem sênior, então ele é bem diversificado. Mas você vê que os high yields, eles têm em torno de 2,9, no máximo 3. E aí que você tem 3 anos e meio, então você tem um risco um pouquinho menor, tá bom? Aqui você tem mais informações sobre os CRIs e aqui um pouco dos indexadores, que também é bem importante a gente estar sabendo, que ele tem aí os seus 51 em IPCA e 31 em CDI. Então, nesse momento do mercado, também temos outros pré-fixados, GPM, IGP, mas aí dá pouco menos de 20%. Se você for ver, eu acho bem interessante tá mais alocado nesse momento no IPCA, porque o IGPM tende a dar um arrefecimento e o CDI que tem já a tendência clara de subida. Então você está investindo numa maneira segura. E aqui você tem o tipo de riscos, corporativo 60 e pulverizado 40. Então você vê aqui também, essa aqui é a grade muito importante para a gente estar analisando se vale a pena estar investindo ou não, onde você tem, por exemplo, no GPM, ele pega aqui uma taxa de 8,87 ao ano, o que é excelente. Isso aí mais a aquisição 8,87 mais o GPM, por isso que deu 33%, porque o GPM foi para mais de 20%. Então, e você tem um duration de quase 4 anos. Então você está tranquilo com o GPM. No IPCA, você tem uma taxa um pouco menor, porque o IPCA ele tem rendido menos que o GPM. E você tem uma duração maior, tá bom? Do IPCA que eu acho mais interessante. Então a taxa fixa de 11,64, o que eu não acho interessante, e o duration até longo. Essa aqui eu não acho interessante porque você tem o Tesouro Direto já rendendo praticamente quase 10%. Então está encostando muito nessa taxa referencial. E a pré-fixada de 8,09 também, mas aí o duration bem curto, 1%, graças a Deus já vai acabar. E aí o CDI, você tem aí 5,13, que já está defasado, mas o duration é de 2 anos, então as taxas piores, em resumo, as taxas piores, elas têm o duration menores, e as taxas melhores têm o duration maior, ou seja, isso é bem positivo, tá bom? Traduzindo, é bem positivo. Aqui você tem a diversificação do portfólio, mas é nessa faixa aqui, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Aqui você tem o tipo de securitizadoras, né? São várias. E a distribuição geográfica, ele está se expandindo, tende a se expandir mais para o norte, mais no longo prazo. E aqui você vê que ele tem um resultado de quase 45 centavos acumulado e não distribuído. Então você tem ainda um remanescente, o que daria para manter
1,10 por mais tempo. Mas vamos ver aqui no valor distribuído, que é o mais importante para a gente estar analisando aqui no DRE, que é o que chama isso aqui, que a gente vê, e é muito bom esse fundo, porque ele vem desde de agosto de 2020, ele coloca o overview do ano inteiro. Então você vê que tem vezes que ele tem um lucro maior do que o valor distribuído e tem vezes que ele tem um lucro menor do que o distribuído. Mas, no entanto, você vê que tende a ter ali uma performance bem positiva acima do R$ 1. E aí você vê no acumulado de 12 meses, que está aqui, que eu acho que é mais importante, você vê como um todo, que ele tem 177 milhões e distribuiu 169. Ou seja, tem caixa aí tranquilo, ainda tem o que está em caixa em praticamente renda fixa de liquidez diária, que poderia estar implementando aí um melhor rendimento nos CRIs. Então você tem aí uma perspectiva de no mínimo 1,10 nos próximos meses, o que daria mais de 1%. Então é muito tranquilo. Você vê uma comparação aqui esmagadora entre o IFIX e a performance do fundo e o CDI, e a rentabilidade do fundo aqui beirando de 1,10 até 1,21. Então você trabalha com essa gama de 1,10 para 1,21 no resultado do fundo, o que é por mês, o que é muito interessante. Então, eu acho bem tranquilo a tese, segue muito tranquilo, é uma das mais tranquilas aí, tá? E ele ainda fez um movimento bem interessante que ele comprou um CRI que estava pagando o IPCA mais 8% do RECT, que é da mesma gestora. E aí esse fundo já está passando por um momento muito mais delicado que a de laje corporativa. Mas esse aqui, especificamente de papel, eu acho ele bem tranquilo e bem tranquilo para você estar aportando. Não é nenhuma recomendação, você tem que fazer a sua análise e ver se vale a pena. Então você vê que aí está girando sempre em torno de 100, 106, aquela gama que eu falei, do 95 a 110, 115. Então, e você tem no caminho variações, claro, que é renda variável, mas você também tem no caminho também um dividendo muito atrativo. E aqui você vê quantas emissões ele faz. A estratégia dele não assuste, é fazer em torno de 2 emissões no mínimo por ano. Então ele já fez as duas, talvez faça uma no final do ano ou talvez só no começo do ano que vem. Como ele está com bastante caixa, eu creio que ele deva fazer só no ano que vem. E é isso que eu espero também, né? Porque se fica fazendo muito emissão, vai crescendo, mas às vezes não compensa, porque pode ser que dilui seus cotistas, pode ser que não consiga comprar um CRI muito adequado, e aí vai muito da estratégia da gestão. Então, eu acho bem tranquilo ele manter o time que está ganhando no semestre, tá bom? Esse foi uma análise bem rápida. Muito obrigado pela sua atenção e fica comigo até a próxima. Muito obrigado e também não deixe de dar o seu like e também inscrever no canal para estar fortalecendo esse vídeo chegando a mais pessoas. Tchau!